podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação: Gabriel de Arruda Castro. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje eu converso com Igor Sabino, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, além de um ex-participante do Philos Leadership Institute, que é um projeto que reúne jovens de diferentes países com o objetivo de, aspas, promover um engajamento cristão positivo no Oriente Médio, inclusive com uma visita a Israel. O Igor esteve lá no ano de 2017, passou quase um mês em Israel, conhecendo a região, conversando com lideranças e, portanto, tem uma experiência bastante sólida neste assunto. Vamos começar hoje sobre o antissemitismo, que ainda é um problema, e também um pouco sobre a importância estratégica, geopolítica, inclusive, do Estado de Israel. Igor, obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante como é esse. Igor, na opinião talvez mais popular, o antissemitismo é muito associado ao episódio, claro, terrível do nazismo, né? A expressão mais violenta e agressiva do antissemitismo. Mas ele não começou nos anos 20 ou 30 na Alemanha e nem acabou depois aí, né, Igor? Sim. Eu acho que primeiro é importante a gente salientar o que é antissemitismo. E eu queria trazer um conceito, que é o conceito que o próprio Philos Project eles utilizam muito, que é o antissemitismo como qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer ação contrária ao povo judeu, e você dispensar aos judeus um tratamento que não é dado a nenhum outro grupo étnico ou religioso, nenhum povo, a nenhuma outra nação. Então, embora o termo antissemitismo ele seja, de certa forma, recente, quando a gente pensa sobre isso, a primeira coisa que geralmente vem à mente é o Holocausto, mas o antissemitismo ele se manifesta por diversas razões, de diversas formas e em vários grupos políticos e religiosos. Então, a gente tem casos de antissemitismo, se a gente for pensar sobre isso, a gente pode dizer que um dos primeiros casos de antissemitismo encontra até mesmo na própria Bíblia, no livro de Esté, quando a gente vê a tentativa lá do governante da Pérsia, naquela época, de exterminar todo o povo judeu. A gente vai ver também casos de antissemitismo na própria história da cristandade, na própria história do cristianismo, seja durante o período da Inquisição na Espanha, em Portugal, depois com a Reforma Protestante. A gente tem também a questão do antissemitismo islâmico, que sempre foi muito forte no Oriente Médio. A gente tem mais recentemente um antissemitismo em alguns setores da esquerda que se opõem à existência de Israel, né, que tem um movimento de boicote, desinvestimentos e sanções contra Israel. E a gente também tem visto isso, infelizmente, crescendo em alguns grupos nacionalistas de extrema-direita, que às vezes até apoiam Israel no âmbito internacional, mas que adotam discurso e práticas contrárias aos judeus. Sim, e existem números hoje do tamanho desse problema? É um problema que ainda existe de forma significativa? Sim, o mais interessante disso tudo, o mais que chama mais atenção, é o tanto que ainda existem pessoas do mundo hoje com uma opinião contrária ao povo judeu. Embora eles sejam uma minoria, né, acho que menos de 2% da população do mundo é de judeus, mas se a gente for ver, cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo têm opinião contrária aos judeus. Então, muito provavelmente a maioria dessas pessoas que têm preconceito, que têm visões contrárias aos judeus, sequer conheceu um desses judeus. E o Brasil, infelizmente, é um dos países que estão liderando esse ranking. O Brasil está na 9ª posição entre os 10 países do mundo em que as pessoas têm mais opiniões contrárias aos judeus. Então, se a gente for ver, 16% dos brasileiros, cerca de 22 milhões de pessoas, têm algum tipo de crença ou atitude antissemita. O Brasil tem um número razoável de judeus, se eu não me engano, é o 10º país com uma população judaica do mundo, mas ainda assim é uma população proporcionalmente pequena, né, em relação ao total dos brasileiros. Você acha que esses preconceitos que existem ainda na população se devem à falta de conhecimento, de fato, da cultura judaica?
Sim, eu acho que não somente com relação à cultura judaica, mas eu acho que também um grande preconceito, né, a falta de conhecimento com relação ao próprio conflito Israel-Palestina, porque hoje uma das principais formas que o antissemitismo ele se manifesta é exatamente nas críticas que são feitas à legitimidade do Estado de Israel. Então, muitas pessoas têm aquela ideia de que os judeus eles sofreram no Holocausto, eles foram vítimas de uma tentativa de genocídio, depois eles foram para a Palestina como parte de um projeto, né, um programa de imperialismo europeu, e fizeram a mesma coisa que os alemães haviam feito com eles estão fazendo com o povo palestino, criando um apartheid. E o conflito ele é muito mais complexo do que isso, né? Até porque a presença judaica no Oriente Médio é um fato que é inegável do ponto de vista histórico, do ponto de vista arqueológico. Os judeus eles são um povo nativo da região, eles sempre tiveram ligações muito profundas com aquela terra, então isso não se sustenta. Mas eu noto que aqui no Brasil, essa questão do antissemitismo e, em consequência, do apoio a Israel, ela acabou sendo muito politizada, muito polarizada e incorporada aos debates políticos que a gente tem internamente. Então, tem-se essa imagem, por exemplo, de que quem é de direita vai ser pró-Israel e quem é de esquerda vai ser contra Israel. E no meio disso tudo a gente acaba vendo uma série de informações erradas sobre os judeus sendo propagadas, né, tanto muitas vezes pelo lado daqueles que apoiam, que dizem apoiar Israel, que dizem ser a favor do Estado judeu, como daqueles que já são contra Israel, já têm essa tendência de ser mais crítica a esse Estado, e às vezes até como uma resposta desse apoio mais conservador, mais à direita, eles acabam dando vazão ainda maior para esses sentimentos antissemitas. Eu acho que um exemplo bem claro disso foi quando a gente teve o desastre de Brumadinho e o exército de Israel enviou alguns soldados para oferecer ajuda humanitária. Muitas pessoas que eram críticas do atual governo, críticas de Bolsonaro, falando que essa vinda dos judeus fazia parte de um plano, de uma conspiração global, de invadir o Brasil, de conquistar a Amazônia. Então a gente percebe que muitos desses estereótipos com relação aos judeus, muitas dessas teorias da conspiração que existe, que os judeus eles governam o mundo, eles governam a economia, isso é algo que infelizmente ainda é muito presente no imaginário popular brasileiro. Agora, Igor, a história dos judeus, a gente está falando hoje, no ano de 2020, ainda sobre perseguição aos judeus, porque eles são um povo muito peculiar, né? Eles são uns povos que existem de forma organizada há mais tempo no mundo e não foram eliminados ou pulverizados, né? O calendário judaico hoje está no ano 5.780. É um povo muito antigo e que ainda assim, e mesmo tendo perdido seu território durante boa parte da sua história, se manteve de alguma forma como uma identidade cultural, religiosa e étnica, né? E se você olhar para os povos que existiam há 4.000 anos, há 5.000 anos, praticamente todos eles se misturaram com outros povos, deixaram de existir de forma autônoma, ou foram exterminados, ou perderam seu território. A história dos judeus, desde o início, é uma história peculiar, né, Igor? Sim, sim. Isso é um fato muito interessante você ter mencionado, porque a gente vê que até mesmo aqueles judeus que eles não são religiosos, até mesmo judeus ateus, agnósticos, mas eles fazem questão de manter essa ideia da identidade judaica. Eles podem até não crer que aquelas histórias da Torá, do Antigo Testamento, aconteceram de verdade, mas eles veem aquilo como se fossem lendas do povo judeu, que dá essa ideia de nação. E a gente percebe que os judeus, como você mencionou, foram um dos poucos povos da antiguidade que conseguiram manter essa identidade ao longo das eras e dialogando com a modernidade, dialogando com as mudanças das sociedades em que eles estiveram inseridos. E eu sempre gosto muito de comparar a luta do povo judeu, a sobrevivência, a organização do povo judeu com a dos assírios e dos coptas, que são dois grupos cristãos do Oriente Médio, que eles viveram na época, né, do Antigo Testamento, a maioria deles, e que hoje eles lutam para sobreviver no Oriente Médio, porque eles são grupos que sempre resistiram às tentativas de islamização e de arabização, porque quando a gente vê no século VI, quando o Islã ele surge, ele se organiza militarmente, ele conquista toda uma região que vai
ali do norte da África, passando até mesmo pela Espanha, até a Índia. E muitos povos foram subjugados por conta disso. E no Egito, no Iraque, os grupos que mais resistiram foram os grupos que se converteram ao cristianismo. E como eles eram cristãos, eles se casavam entre si, eles mantinham suas línguas, suas tradições, e eles acabaram, de certa forma, mantendo um tipo de pureza étnica. Então, hoje, os sobreviventes do grande império assírio são cristãos que lutam para sobreviver no Iraque depois do Estado Islâmico. Os descendentes dos antigos egípcios que a gente via são quem? São os cristãos coptas, que têm línguas próprias, que têm uma cultura diferente e que lutam para sobreviver porque são minorias em seus respectivos contextos. E aí que a gente fala sobre a importância do Estado de Israel, porque quando Israel foi criado em 48, ele não apenas reforçou essa identidade judaica, essa identidade do povo judeu como um povo que é diferente, mas que também quer fazer parte da família das nações, como que foi criado um lugar em que eles pudessem realmente florescer e se expandir. E eu fico imaginando como é que o Oriente Médio seria, por exemplo, se não tivesse um Estado judeu. Muito provavelmente os judeus eles seriam cidadãos de segunda classe, que estariam sofrendo perseguição, que estariam desaparecendo, assim como os cristãos infelizmente estão na região. É interessante, tem um discurso que o Papa Bento XVI fez em 2006, no campo de concentração de Auschwitz, em que ele diz que os nazistas tentaram eliminar os judeus de alguma forma porque os judeus eram o povo que testemunhou o fato de que Deus falou ao homem e lhe deu um código moral, né, absoluto, uma lei revelada, divina, natural, mas que tem origem sobrenatural, né? E que para que se construísse um novo mundo em que não existe essa lei objetiva, né, essa moralidade objetiva, era preciso apagar o povo que testemunhou essa revelação, né? Esse fato de que o Deus, né, o Deus do monoteísmo, de fato falou ao homem. Mas tirando esse aspecto espiritual, que é muito interessante na história judaica e talvez ajude a explicar para aqueles que creem a resiliência do povo judaico, o povo de Israel se dispersou de forma mais intensa depois dos anos 70 depois de Cristo, né, quando houve a destruição do templo e ali, por diversas razões, a cidade de Jerusalém foi esvaziada e o povo de Israel se espalhou. E aí esse povo de Israel, que era um povo já bastante avançado intelectualmente e economicamente, de alguma forma, se espalhou por diversos países, na Europa, na Ásia, no norte da África. E quando você chega num país sendo forasteiro, mas mantendo os seus costumes e em muitos casos também obtendo um grau de sucesso econômico bastante significativo, a gente pode dizer que começou aí, talvez, esse sentimento de antissemitismo de forma mais intensa? Sim, eu achei muito interessante você ter mencionado essa citação do Papa, porque eu acho que nos últimos anos a Igreja Católica ela tem produzido alguns documentos muito importantes com relação ao povo judeu e esse diálogo, né, judaico-cristão. Por ser protestante, eu não concordo com todos, mas uma coisa que eu acho interessante, que tem surgido esse debate da Igreja Católica com os judeus, retratar o antissemitismo como sendo essa rebelião do homem contra Deus, essa tentativa do homem de não somente rejeitar a moralidade, não somente rejeitar essa lei que Deus ele traz para a humanidade, mas também de rejeitar essa questão da escolha. Um Deus que vem, que escolhe pessoas, que escolhe nações para determinados propósitos. E eu acho que grande parte do antissemitismo, principalmente durante aquele período de nacionalismo na Europa, que levou para a Segunda Guerra Mundial, está exatamente ligado a isso, a peculiaridade do povo judeu, né? Se a gente for ver, um dos grandes dilemas que os judeus na diáspora, que são esses judeus que hoje não vivem em Israel, né, que vivem aqui no Brasil, ainda vivem na Europa, nos Estados Unidos, um dos grandes dilemas que eles têm, e que naquela época era muito maior, porque era uma época de nacionalismo, de formação de estados nacionais ainda muito recente, era qual o papel do judeu na sociedade, nos países em que eles estavam vivendo. Será que eles deveriam se aculturar e se tornarem primeiramente cidadãos daqueles países e depois judeus, ou será que eles deveriam continuar sendo judeus, mantendo os seus rituais, mantendo a sua distinção?
Então, eu acho que essa questão dos judeus de serem um povo escolhido, de ser um povo diferente, isso foi uma das principais causas que fizeram com que eles fossem olhados com suspeita, que eles fossem olhados com desconfiança, e que foi algo que fez com que eles se tornassem presas fáceis, né, alvos fáceis desse sistema de bode expiatório, de serem sempre culpados pelos males do que acontecia na época, desde uma crise econômica até uma pandemia, né, algo que a gente vê até mesmo agora. A gente está gravando em épocas de coronavírus, de quarentena, e o que não falta são teorias da conspiração que querem culpar os judeus por conta disso, por conta dessa pandemia mundial. Então eu acho que está muito ligado a isso, a essa escolha dos judeus. É tanto que tem até um ditado popular na comunidade judaica que dizem que se eles pudessem, eles queriam voltar no tempo para aquele episódio bíblico do Sinai, que é relatado em Êxodo 19, quando Deus dá os 10 mandamentos, dá a lei, e escolhe Israel para ser uma nação diferente. E tem um ditado dos judeus assim: será que não dá para a gente voltar para esse período e devolver os 10 mandamentos para Deus, dizer a Ele que a gente não quer esses mandamentos, que a gente não quer esse chamado, porque olha o tanto que a gente tem sofrido por causa disso. Mas agora, a gente também fala em terceira pessoa, né? Mas de alguma forma nós, como cristãos e como herdeiros dessa tradição ibérica, e especialmente portuguesa, temos historicamente alguma culpa também na perseguição aos judeus, né? Especialmente quando eles foram forçados a se converter em Portugal ou na Espanha, ou deixaram Portugal e Espanha, muitos vieram para o Brasil, tiveram que abrir mão da própria religião. Tem uma história também que não é muito, digamos, positiva da relação dos ibéricos e portugueses com os judeus. Sim, e isso é um fato que, infelizmente, muitos cristãos eles não sabem. Eles desconhecem essa história, né, de antissemitismo cristão que aconteceu, e é algo que é muito vívido ainda hoje na memória do povo judeu. Então, eu moro aqui no Nordeste, eu sou de Campina Grande, Paraíba, mas eu estudo, como você mencionou, em Recife. E aqui no Nordeste tem muitos casos chamados marranos, os Bnei Anusim, que são descendentes de judeus que no passado, durante esse período colonial, os seus antepassados eles tiveram que se tornar cristãos à força. E muitos continuaram mantendo o judaísmo em segredo, mantinham alguns rituais, algumas tradições, e agora essas gerações mais recentes estão descobrindo isso e tentando retornar ao judaísmo. Nesse sentido, a Igreja Católica, né, tem feito um grande esforço de pedir perdão por isso e de reatar, mas ainda falta muito para a gente aprender. Agora, Igor, a gente tem visto nos últimos anos no Brasil muitos casos de protestos, especialmente vindos da esquerda mais radical, queimando bandeiras de Israel ou fazendo ataques ofensivos ao povo judeu, chamando o Estado de Israel de um Estado fascista, um Estado nazista, que também é uma ofensa muito grave para um povo que passou pelo Holocausto, né? Mas mais recentemente houve também, da parte de grupos de direita, uma espécie de apropriação de símbolos de Israel, né? Houve até recentemente uma reação, acho que na última semana, ou na semana retrasada, de parte da comunidade israelense ao fato de grupos pró-Bolsonaro terem exibido a bandeira de Israel ali na rampa do Planalto, num protesto em que havia, dentre outras coisas, faixas pedindo intervenção militar, né? Esses dois lados não podem ser equivalentes. É claro que queimar a bandeira de Israel é muito mais grave do que você exibir a bandeira de Israel, talvez num contexto em que não agrade a toda a comunidade judaica, né? Mas é preciso talvez ter esse cuidado, né, Igor, de não partir do pressuposto de que nós somos porta-vozes de Israel no Brasil, ou de que nós, de alguma forma, podemos usar a bandeira deles ou os símbolos deles como bem entendermos, né? Sim, isso é um ponto muito importante. Eu acho que tanto a esquerda como a direita, elas têm uma visão muito caricata sobre Israel. Porque para a esquerda, essa visão que você mencionou de Israel como sendo um estado apartheid, que oprime os palestinos. E se a gente for ver, é uma situação muito mais complexa. Então, Israel é um país, por exemplo, em que o maior número de árabes com doutorado ele se encontra em Israel. De todos os 22 países que fazem parte da Liga Árabe, os árabes mais educados, né, nesse sentido de ter acesso à educação superior, de ter um doutorado, são de Israel. O próprio fundador do movimento de boicote a Israel, toda a sua educação foi em universidades israelenses em Tel Aviv. Então, isso é um ponto que é muito controverso.
Do outro lado, se a gente for ver, a direita também tem uma visão imaginária de Israel, porque para alguns grupos da direita, a visão que eles têm é que Israel é esse estado, um estado nacionalista, um nacionalismo que deu certo, e que além de frear o radicalismo islâmico na região do Oriente Médio, ele também resiste ao que eles chamam da agenda globalista de organismos internacionais como a ONU, já que Israel sempre tem um grande número de resoluções contrárias a Israel na ONU, o relacionamento de Israel com a ONU nem sempre é dos melhores, mas eu acho que ambas as visões elas são muito míopes, porque se a gente for parar para ver, por exemplo, Israel, embora hoje seja um país capitalista, um país né, considerado nação, startup, por conta do seu desenvolvimento econômico, pesquisa científica, enfim, é um país muito, muito produtivo. Por outro lado, a gente tem que ver que uma das bases da criação do Estado de Israel eram bases de esquerda, eram bases socialistas. E muitos judeus que foram para a Palestina, eles fugiram exatamente do comunismo nos países ali da União Soviética, e a ideia deles era de se criar um Estado judeu que seguisse os módulos socialistas, mas sem o antissemitismo. E isso não deu certo, né, segundo eles, porque a ideia dos kibbutzim, que eram as comunidades judaicas, elas prosperaram tanto que o socialismo se tornou impossível de se manter. Mas, por outro lado, Israel também ele é muito progressista, até mesmo com relação às questões morais. Então, Tel Aviv, por exemplo, é considerada a capital gay do Oriente Médio. Tel Aviv tem a segunda maior parada gay do mundo, ficando atrás apenas de São Paulo. Então, eu acho que no Brasil a gente tem setores que usam muito a imagem de Israel no debate político, tanto a esquerda como a direita, sem, na verdade, conhecer de fato o país. Eu acho que tanto a comunidade evangélica, que demonstra um apoio muito sincero, muito legítimo pelo Estado de Israel, mas muitas vezes por não conhecer nenhum judeu, por não ter esse contato com a comunidade judaica, não entende as preocupações desse povo e acaba muitas vezes cometendo alguns erros querendo ajudar. Então, eu acho que o que a gente mais precisa hoje é educação sobre o Holocausto, educação sobre o que foi o antissemitismo, mas também uma educação menos enviesada com relação ao conflito Israel-Palestina, porque eu falo isso até como acadêmico, eu noto que na academia brasileira, sempre que se fala do conflito, é como se você tivesse que escolher um lado. Você tivesse que escolher a narrativa palestina ou a narrativa israelense e ficar com ela, né? E meio que torcer como se fosse um time de futebol. Eu acho que o ideal é que a gente estude os fatos históricos, como eles ocorreram, e as diferentes maneiras de ler esses acontecimentos. Porque se a gente lê a criação de Israel em 48, a guerra de 48 para os israelenses foi a guerra de independência, para os árabes foi a Nakba. E quem é que tem razão? Às vezes ambos os lados têm razão. E então a gente precisa compreender essas narrativas, mas principalmente o que de fato aconteceu. Falando como uma pessoa com uma visão de mundo conservadora, eu acho até que não faz sentido você oferecer um apoio incondicional quando você pode, por exemplo, fazer críticas, ou por exemplo, uma coisa que é bastante importante em Israel. Existem igrejas cristãs que se queixam de que é muito difícil você, por exemplo, abrir uma igreja em Israel ou funcionar em algumas regiões de Israel, porque existem muitas restrições. Então, talvez, em vez de oferecer um apoio incondicional a Israel, de forma talvez muito rasa, seja o caso de se oferecer um apoio razoável, racional, e que nos coloque numa posição também de negociar algo que nos interesse, por exemplo, o direito dos cristãos de professarem a sua fé de forma ampla no território de Israel. Você mencionou, por exemplo, que talvez a agenda LGBT seja mais avançada em Israel do que no Brasil. A lei de aborto também é muito mais avançada no mau sentido, né? Ela é muito mais liberal, né? Ela é muito mais permissiva do que no Brasil. Até porque, Igor, e aí você esteve lá, né? A população de Israel não é necessariamente de forma, se você olhar a estatística, não é majoritariamente conservadora ou majoritariamente religiosa, inclusive, né? Sim. Isso é um ponto muito importante da gente ressaltar. Israel ele é um país majoritariamente secular e até mesmo as bases do sionismo, o sionismo ele surgiu como um movimento secular que queria, né, ser esse nacionalismo judaico. E até de esquerda, né? Isso, até de esquerda. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão dos cristãos em Israel, é importante mencionar isso, que Israel é um país que defende a liberdade religiosa,
defende tudo isso e é muito importante, mas existe uma série de restrições contra judeus que se convertem ao cristianismo. Então, se eu chegar lá em Israel hoje, eu quiser abrir uma igreja para evangelizar árabes, porque 20% da população de Israel é árabe, ou então se eu quiser evangelizar requerentes de refúgio ou refugiados sudaneses, eritreus, que também existem no país, eu não teria problema. O problema é mais quando eu quero abrir uma igreja, né, uma comunidade messiânica, por assim dizer, para evangelizar judeus. E isso está muito atrelado também a esse trauma do antissemitismo cristão, de achar que quando um judeu se converte, ele deixa de ser judeu. E também são restrições que acontecem muito mais no nível cultural. O governo, ele de certa forma, restringe, mas a sociedade como um todo ainda é muito hostil. Embora tenha havido um número crescente, principalmente entre os jovens, de judeus que estão se convertendo, não necessariamente se convertendo ao cristianismo, mas reconhecendo Jesus como Messias, o judaísmo messiânico. E eu acho que entender isso é muito importante, até para a gente lançar as bases do chamado sionismo cristão, porque muitos cristãos eles apoiam Israel, até de forma incondicional, por conta de uma determinada visão escatológica. E eu acho que, né, falando novamente como conservador, que eu também sou, eu acho que a gente tem outros motivos importantes para apoiar Israel. Eu acho que o que está em jogo, muitas vezes, quando se fala sobre Israel, é que as pessoas atacam a legitimidade do Estado de Israel de existir. E eu acho que nós, enquanto cristãos, a gente deve defender isso, a existência desse Estado, não vendo como cumprimento ou não de profecia bíblica, eu acho que a questão não é essa, mas como que um Estado que, assim como os demais, tem o seu direito de existir na comunidade das nações, reconhecendo que é um Estado falho como outro qualquer, mas que precisa do nosso apoio em determinadas questões. Como qualquer outro país, Israel vai cometer erros que a gente pode sim apontar. O grande problema na crítica contra Israel é quando a gente aplica um critério a Israel que a gente não aplica a nenhum outro país do mundo. Aí sim a crítica ela pode ter um viés antissemita, porque por Sim. exemplo, que a gente vê países como Coreia do Norte, como Irã, como Cuba, que são conhecidos por violar direitos humanos básicos, eles têm menos resoluções contrárias na ONU do que Israel. Então aí é quando a gente passa para o antissemitismo. E só para situar também um pouco melhor o nosso ouvinte e enfatizar a importância de ter Israel como um aliado naquela região, dos 18 países do Oriente Médio ou ali do norte da África, que fazem parte culturalmente, historicamente da mesma região, Israel é o único que é considerado uma democracia plena pela Freedom House, que mede, é o principal termômetro, né, dos avanços e retrocessos da democracia ao redor do mundo. Israel, numa escala que vai de 0 a 100, tem uma pontuação de 76. O segundo país mais democrático da região é o Líbano, que tem uma nota de 44 e apenas parcialmente livre, né? E a grande maioria dos países da região estão na categoria de países não livres. Então, mesmo do ponto de vista pragmático, mesmo para quem não acredita que Israel exerça hoje um papel espiritual ou religioso, é muito importante que a única democracia plena do Oriente Médio seja nossa aliada e seja defendida, né? Isso. É interessante falar sobre o Líbano, porque muitos dos críticos de Israel eles querem dizer Israel não é a única democracia do Oriente Médio, porque nós temos também o Líbano. E a situação do Líbano hoje ela é bem complexa. Eu já estive no Líbano também, em 2016, e é um país que tem vários grupos étnicos e religiosos, é uma sociedade bem diversa, e isso acaba tendo uma série de desafios para a própria democracia. Mas o Líbano ele tem sido muito influenciado na sua política, no seu exército, pelo Hezbollah, que é um grupo radical islâmico de origem xiita, altamente patrocinado pelo Irã e que ameaça constantemente a existência de Israel. Então, se você vai para a fronteira de Israel com o Líbano, e eu tive a oportunidade de conhecer essa fronteira pelos dois lados, você vê claramente manifestações, né, escritas em hebraico, árabe e persa, e inglês, dizendo que a jihad vai chegar até Israel, que Israel vai ser destruído. Então, eu acho que Israel ali no Oriente Médio é o que impede uma série de barbáries acontecerem. Então, esse país ele precisa da nossa ajuda, até por uma questão mesmo de estratégica, de frear o expansionismo
de outras potências no Oriente Médio. Quando a gente fala sobre imperialismo, sobre expansionismo, geralmente a primeira coisa que vem à mente é a discussão que há sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Rússia, mas o Irã também é um ator muito importante nesse novo xadrez da política internacional, da geopolítica contemporânea. E um dos países que mais barram a influência do Irã na região, que mais fream a sua expansão, é exatamente Israel. E o Irã ele tenta o tempo inteiro atacar Israel por meio tanto do Líbano, né, que é essa segunda democracia, para a gente ter noção como que a democracia ela é enfraquecida na região, a ponto de o segundo país democrático ele ser diretamente influenciado por um grupo terrorista, e também pela Síria, né, por conta do conflito que já está durando quase 10 anos, criou-se um vácuo de poder que o Irã ele tenta preencher o tempo inteiro com suas milícias e Israel fica nesse combate. Mesmo agora, durante o período de coronavírus, a gente vê que Israel conseguiu até manter uma certa paz, chegar a alguns acordos com a autoridade palestina para tratar dos pacientes nos territórios palestinos, mas continuou no combate, continuou matando milícias, né, militantes do Hezbollah e do Irã na fronteira do Líbano com a Síria. Então, eu acho que Israel ele tem, acima de tudo, essa importância geopolítica e estratégica, e é algo que deve ser, que é benéfico até mesmo para o Brasil. Sim, e você mencionou o Líbano e esse conflito que é político, mas também é de alguma forma religioso, né? O Brasil é o país que tem mais descendentes de libaneses no mundo inteiro. Algumas estimativas dizem que o Brasil tem mais libaneses ou descendentes do que o próprio Líbano, né? Que tem uma população hoje de mais ou menos 7 milhões de habitantes, especialmente em São Paulo, mas também ali no Paraná, em outros estados. E boa parte desses libaneses que vieram para o Brasil são cristãos, né? São de origem cristã, justamente por causa desse conflito religioso. O que nos leva a um outro assunto, só para a gente concluir nossa conversa, que é a perseguição aos cristãos no Oriente Médio. É uma minoria que já foi muito mais numerosa, infelizmente houve uma diáspora, ou seguidas, né, diásporas de cristãos que viviam em países como o Irã, a Síria e mesmo o Líbano, como nós mencionamos, e que não para, né? Os poucos cristãos que sobraram, por exemplo, em países como a Síria, continuam deixando a Síria, né, quando podem, boa parte deles. O que a gente pode tentar construir do ponto de vista diplomático e aí junto com Israel para proteger essas minorias religiosas, em especial os cristãos, no Oriente Médio, Igor? Eu acho que Israel é um grande parceiro que a comunidade cristã pode ter nessa luta pela liberdade religiosa. Uma das coisas que os Estados Unidos ele tem tentado criar, principalmente agora durante o governo Trump, e até uma das coisas que eu tenho pesquisado no meu doutorado, é essa ideia da liberdade religiosa como sendo um direito humano internacional, que de fato é a liberdade religiosa, inclusive o ato de fazer proselitismo, né, como os cristãos diriam, de fazer missões, é algo que é assegurado pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é um direito que tem sido muito atacado, tem sido muito relativizado, há tentativas de reinterpretá-lo de várias formas no âmbito internacional. E os Estados Unidos têm proposto a formação realmente de uma aliança global, né, internacional, para trazer esses temas para a discussão. E Israel ele tem um papel muito importante a desempenhar nesse sentido, porque muitas das ameaças que os judeus sofreram e sofrem ainda hoje são as mesmas que os cristãos têm sofrido no Oriente Médio, que é a questão da perseguição vinda por conta do Islã. Tanto judeus quanto cristãos, eles são considerados pelo Islã como povos do livro, porque na visão islâmica são povos que receberam revelação de Deus, no caso os judeus do Antigo Testamento, os cristãos o Novo, mas que distorceram essa revelação, os judeus por rejeitarem Jesus e os cristãos por adorá-lo como Deus. Então, eles veem esses povos como sendo inferiores, mas povos que, por terem ainda pontos em comum, eles merecem um tratamento especial. Só que tratamento especial é esse na visão dos radicais islâmicos? E é claro que eu não estou falando de todos os muçulmanos, né? Vale a pena ressaltar isso. Mas na visão dos radicais islâmicos, de grupos como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, cristãos e judeus eles têm que ser subjugados. Então, a única opção que eles têm é se converter
ao islamismo, pagar um imposto, né, a jazia, chamado imposto de proteção, deixar a região ou simplesmente ser morto. E foi isso que aconteceu com os cristãos do Iraque, quando o Estado Islâmico conquistou o país em 2014. A população do país, a população cristã, desapareceu completamente de cidades históricas como Mossul. Mossul é Nínive, então, na Bíblia. Então, há relatos de que havia cristãos lá desde o tempo de Jesus. E pela primeira vez na história, em 2000 anos de história, né, esses cristãos tiveram que sair de lá. Então, eu acho que no momento que a gente tem vivido, principalmente no Oriente Médio, de aumento do radicalismo islâmico, aumento das tensões, dos conflitos sectários, Israel é um ator de grande importância para a defesa e promoção da liberdade religiosa, não só para os cristãos, mas também para outras minorias, como os yazidis, que também têm sido vítimas de tentativas de genocídio. Muito bem. Igor Sabino, muito obrigado por essa conversa aqui conosco no podcast Monte Castelo. As pessoas podem te encontrar no Twitter, é o melhor caminho, talvez, em Igor H. Sabino? Isso. Twitter é onde eu mais utilizo, tanto Twitter como Instagram, que é o mesmo nome, Igor H. Sabino. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo nessa conversa conosco, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E você que nos ouve pode acompanhar os nossos podcasts sempre no Spotify, no YouTube, no Facebook e no nosso site www.montecastelo.org. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.